Estamos de volta e hoje a temática discutida é a violência sexual contra meninas de até 13 anos. Dados do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública 2019 mostram que quase 54% das vítimas de violência sexual são meninas com essa idade. E para nos contar um pouco sobre como pensam esses agressores, é que recebo a psicóloga do Sistema Penitenciário de Mato Grosso e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia pela UFMT, integrante do Conselho Regional de Psicologia também aqui de Mato Grosso, a Olga Santana. Olga, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E o que a gente pode destacar, Olga, nessa sua vivência no Sistema Penitenciário de Mato Grosso, tendo contato direto com esses homens que acabam sendo condenados pela prática de violência sexual? A gente pensou aqui um dado sobre as meninas de até 13 anos, porque são a maioria das vítimas no Brasil, né? Mas a gente pode também falar nisso num contexto mais amplo. Bom, Michele, agradeço a oportunidade de poder estar falando sobre o tema. O tema ele é muito relevante, né? Falar da violência, ela é importante porque ainda é um tabu. Falar de sexualidade é um tabu e falar de abuso sexual ainda é um tabu na nossa sociedade, né? Então, à medida que damos visibilidade para esse tema, nós estamos prevenindo que crianças sejam vítimas de abuso sexual. Bom, a minha experiência no sistema penitenciário, né? Eu sou psicóloga do sistema há 10 anos e trabalhei com a população de agressores sexuais, não só essa população, né? Toda a população penitenciária. Entre essa ampla gama de população prisional estão os agressores sexuais, né? E o que nós observamos dentro do sistema penitenciário? Eles não são a maioria, né? Mas existe um percentual significativo cumprindo pena, né, por abuso sexual de crianças. Eles não têm ainda programas de reabilitação, projetos de intervenção que possam, de alguma forma, abordar a questão da violência sexual, né? Há abusadores sexuais dentro do sistema penitenciário que buscam entender e compreender a sua dinâmica psíquica, por que isso aconteceu, né? Mas nós temos também alguns abusadores que não se responsabilizam pelo ato, né? Na verdade, a maioria deles nega a prática do ato, né? Culpam a criança pela relação sexual, né? Como se a criança tivesse o seduzido para a realização daquele ato. Alguns relatam que a criança quis, né? Que ela cooperou, além de ter seduzido, que ela teria cooperado. Então nós percebemos aí algumas distorções cognitivas, né? Distorções de uma realidade, de interpretar a realidade de um modo diferente que das outras pessoas, né? Então, a minimização do ato sexual, mas não houve violência, né? Não houve, eu não agi com violência, eu não machuquei a vítima, né? Eu não causei um prejuízo tão grave ou severo para essa criança. Então, muitos entendem que pelo fato de não haver uma violência física, uma violência que de fato seja externalizada a machucar uma criança, esse ato não foi tão violento, né? E é importante dizer também que muitas vezes, quando há um abuso sexual, em geral a sociedade acredita que todo abusador é um pedófilo, né? E não é, né? Então, nem todo pedófilo vai abusar sexualmente de uma criança, né? A pedofilia, ela é um transtorno de preferência sexual, ele é considerado uma doença, né? Na pedofilia, ele só teria atração sexual exclusivamente por crianças, seria isso? Isso, a preferência seria por crianças, né? Mas pode acontecer dele poder também se relacionar com adultos, mas a fantasia sexual principal é com crianças, né? Aos pedófilos que vão chegar a realizar o ato sexual com a criança, né? Mas há pessoas, né, que têm o transtorno e nunca vão executar o ato de violência, vão chegar às vias de fato. Então, também existem os abusadores sexuais que não são pedófilos, né? Que tiveram uma oportunidade, né, porque a criança
ela é um ser humano em desenvolvimento, é uma relação de poder desigual, ela não oferece resistência, né? Os abusos sexuais, eles acontecem na via da sedução, da aproximação, né, desse agressor com essa criança. Como já foi dito, a criança, esse abusador, ele geralmente é próximo da criança, né? As pesquisas mostram que raramente o abusador é alguém desconhecido dessa criança, é alguém próximo. Se não for do seio familiar, é das relações familiares, um amigo, um professor, alguém conhecido que essa criança confia e goste, né? Então, o que acontece nesses contextos é que o abusador, ele pode estar em qualquer lugar, né? Então, há uma falsa ideia de que o abusador é um monstro, né? Então, que ele tem uma característica, um perfil, né? E não, ele pode estar em qualquer lugar. Quando você pontua que esses agressores sexuais, que nem sempre são pedófilos, mas que eles cometem essa agressão sexual contra, por exemplo, o que nos diz as estatísticas, em maior número com meninas de até 13 anos, porque eles viram uma oportunidade, né? O que faz com que ele tenha essa percepção de que ali ele pode obter um ganho sexual? É o contexto social que a gente tem de que a mulher é propriedade do homem, por exemplo, né? Esse contexto de machismo. O que contribui para esse tipo de comportamento ou para a naturalização dessa prática? Como você disse, eles minimizam, dizem que não foi feito à força, que houve consentimento, ou que foram seduzidos, enfim. Então, quando a gente estuda o fenômeno da violência, nós entendemos que ele não é um fenômeno unicamente determinado, né? Então, não é uma relação de causa e efeito, né? Falar de violência sexual é falar de vários fatores que determinam uma prática, né? Existem fatores de ordem biológica, existem fatores de ordem psicológica e comportamental, existem fatores sociais e culturais atrelados a essa prática, como você bem disse, né? Nós temos uma cultura machista, temos ainda, se fala muito hoje da cultura do estupro, né? Que é essa condição da mulher numa relação desigual de poder em relação ao homem. Então, temos várias razões do porquê um homem abusa sexualmente de uma criança, né? Em geral, os abusadores sexuais são homens. Existem abusadores sexuais mulheres, é um percentual menor, né? Mas elas existem também. Geralmente, ele é homem, ele é heterossexual, né? Ele costuma estar próximo de crianças, tem um grande interesse aí por crianças vulneráveis, né? São aquelas crianças, as crianças que são escolhidas, vou usar esse termo escolhidas, né? As crianças geralmente que são vítimas dessa violência são crianças que estão em situação de alguma vulnerabilidade. Crianças que têm algum conflito familiar, que estão vivenciando, né, eles estão observando isso, né? Crianças que são mais introvertidas, crianças que têm dificuldade de socialização, crianças que nota-se que não têm um apoio familiar ou está vivenciando conflitos dentro dessa família, são alvos fáceis, né? Tanto para pedófilos quanto para homens que intentam praticar algum ato de abuso sexual. Então, é muito importante, nesse sentido, que os pais se atentem no cuidado das suas crianças, né? Porque o abusador sexual, ele não tem um traço, né? Dizer assim, aquele que age de determinada forma pode ser um abusador, qualquer um pode ser um abusador sexual. Ele não tem profissão, ele está em todas as profissões, como a gente pode ver na mídia, né? Médicos, padres, pastores, pais, tios, irmãos. Então, não está num contexto específico, está em todas as classes sociais. Claro que a situação da pobreza é uma situação facilitadora de um abuso sexual, com certeza, mas ela não pode ser identificada como algo que só acontece em classes baixas, né? Então, é muito importante que a gente desmistifique esse olhar
pro abusador sexual, né, de que ele estaria apenas ali nas classes baixas, né, as classes mais abastadas, as notificações não chegam, né, porque isso é encoberto, né, vem a vergonha social que encobre essas denúncias, né, então ele pode estar em qualquer lugar e admitir isso é ter um cuidado com as crianças, né. Você disse pra gente que eles preferem vítimas vulneráveis, né? E citou alguns exemplos. E como ele faz essa abordagem, Olga? Teria como a gente dar exemplos para que isso fique de fácil visualização para quem está assistindo a gente? Tá. Bom, se a gente for pensar num abusador que não é do contexto familiar, né? De alguém que seja fora desse núcleo familiar, precisamos observar aquele adulto, por exemplo, que costuma ter mais interesse por crianças, de brincar frequentemente com crianças, mais do que com adultos, que tem ali uma tolerância, um tempo de exposição maior com crianças, né? Nesse sentido, é importante ficarmos atentos, né? Porque uma exposição muito frequente, um contato muito exacerbado com crianças é um fator de risco, né? Porque a gente tem que transitar entre o universo infantil e o universo adulto também, né? No contexto familiar, é importante também observar aqueles adultos que geralmente tentam ter uma aproximação também excessiva com essa criança, né? De presentear essa criança sem uma causa específica, um momento, uma data comemorativa específica, que conhece muito bem os gostos daquela criança, que conhece muito bem as preferências daquela criança, ele tem um interesse peculiar por aquela criança, né? Que não seria geralmente comum, né? Então, ou muitas vezes prefere ou está presente em cuidados de higiene com a criança, como, por exemplo, tomar banho com essa criança, né? Ter acesso à intimidade dessa criança. Nesse momento, a gente teve a sanção para a criação de um cadastro nacional dos acusados de estupro no nosso país. Discute-se a castração química para esses casos. Você, como psicóloga dentro do sistema socioeducativo de Mato Grosso, acredita que essas medidas são eficazes ou nós teríamos caminhos, isso falando mais no contexto da castração química, né? Ou isso é uma medida muito extrema e a gente tem, por exemplo, como recuperar essas pessoas fazendo um acompanhamento, dedicando profissionais capacitados e habilitados para lidar nesses tipos de situação. É possível ressocializar essas pessoas? Bom, então, se discute muito essa questão da castração química, né? Mas ela não avança em muitos países justamente porque ela é através do uso de medicações hormonais, né? Que vão trabalhar, que vão diminuir a questão do desejo sexual, né? E da própria ereção, né? Do órgão genital. Mas é muito mais profundo que isso, né? Porque não se trata de efetivar e concretizar uma conjunção carnal, pensamos assim, né? O desejo, ele está além. A gente sabe que o abuso sexual, ele pode se dar por toques, por carícias, né? Então, há outros modos de se efetivar um abuso sexual com criança. Então, assim, essa proposta da castração química, ela não avançou de modo geral no mundo, porque sabe que não se trata só disso. Não se reduz a isso. Não, né? Não se reduz, o fenômeno ele é muito mais complexo, né? Então, bom, aqui no Brasil isso tem sido discutido, mas não avançou. Então, para a psicologia, o importante não se nega a prática do crime, é preciso haver punição, é preciso haver o cumprimento de uma sanção legal, porém é importante que esse indivíduo seja observado, seja tratado nas suas particularidades. Saber se ele é um pedófilo ou não, só a partir de um atendimento, né, de um acompanhamento.
dizer que há pessoas que pedem ajuda nesse sentido, que não compreendem o seu desejo sexual compulsivo ou a prática desse ato sexual, existe. Né? Dentro do sistema nós já tivemos abusadores sexuais que pediram ajuda nesse sentido, para compreender o que acontece, né? Ou o que aconteceu. Então, é muito importante que nós tenhamos, sim, programas de reabilitação dentro das prisões e um acompanhamento, né? Os países que estão mais avançados, Estados Unidos, Canadá, eles têm um programa de acompanhamento e apoio ao egresso autor de agressão sexual. Então, após passar por essa reabilitação, por esse tratamento, essas abordagens que vão trazê-lo à compreensão, né, da sua forma de pensar, da sua forma de se relacionar sexualmente, ao sair da prisão, ele vai ter um acompanhamento. Há programas que ainda vão acompanhar durante algum tempo, né? Então, não é só dentro da prisão. A grande preocupação é depois que ele sai da prisão, porque os índices de reincidência em abuso sexual, eles são altos. Olga, muito obrigada pela participação aqui no Papo Com Ela.